Olá, é com muita alegria que eu quero agradecer a oportunidade de dar a minha contribuição para esse evento da ABU. E para me apresentar rapidamente, o meu nome é Márcio Torres, eu sou um discípulo de Jesus e moro na cidade de Agudos, interior de São Paulo. E em 2004 eu me converti, o Senhor me libertou das drogas e foi ali que eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus. E em 2016, eu e mais 2 companheiros de ministério fomos ordenados ao presbitério, e com um chamado extra-local muito forte, eu já tive a oportunidade de servir a igreja em vários países como Argentina, Chile, Peru e Estados Unidos. E com muita alegria eu quero dar a minha contribuição a respeito do tema: o propósito de Deus para a nossa situação diante da pandemia. E para a introdução desse tema, eu quero deixar claro a importância da gente entender que a palavra de Deus nos mostra que existe 2 juízos de Deus: o juízo condenatório e o juízo corretivo. Um exemplo de juízo condenatório está em Hebreus 9:27, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o exemplo de juízo corretivo está em 2 Crônicas, capítulo 7, do 13 ao 14, que diz assim: se eu, diz o Senhor, cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então fica claro que essa pandemia do novo coronavírus é um juízo corretivo da parte de Deus. E esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, mostra que o Senhor envia peste entre o seu povo, para que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque ao Senhor e se converta dos seus maus caminhos. Então o Senhor promete perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Há uma profecia de Isaías que parece que foi escrita para os nossos dias. Está em Isaías capítulo 26, versículo 9, 16 e 20, que diz assim: quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça, Senhor. Na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um tempo, até que passe a ira. E quando Deus vem com o seu juízo corretivo, Ele quer trazer a correção para o pecado, por causa do seu profundo amor para conosco. Em Hebreus capítulo 12 diz que o Pai corrige o Filho que ama, e diz que Deus nos disciplina porque nos tomou por filhos, e se estivéssemos sem correção, seríamos bastardos e não filhos. Então, diante dessa introdução, fica a pergunta flutuando no ar: para quais pecados Deus está trazendo esse juízo corretivo? E eu quero desenvolver aqui 3 pecados que a igreja tem insistido e Deus quer trazer
juízo e mudanças, utilizando inclusive a peste, como diz 2 Crônica capítulo 7. O primeiro é o pecado da divisão da igreja. A unidade da igreja é um valor muito caro para o coração de Deus. Em João capítulo 7, versículo 21, Jesus ora ao Pai dizendo assim: a fim de que todos eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a divisão da igreja é um péssimo testemunho para que o mundo creia. Há muitos anos atrás, recém-convertido, eu trabalhava em um determinado lugar e eu estava pregando o evangelho e tentando evangelizar um colega de trabalho que estava nas drogas, e tinha um outro colega de trabalho que me escutava pregar o evangelho para essa pessoa, e esse colega de trabalho, que era um irmão, mas que congregava em outro lugar, ele me interrompeu dizendo assim: eu não concordo com o que você está dizendo, porque eu não aprendi assim do meu pastor e da minha congregação. Quando essa pessoa que eu estava tentando evangelizar escutou isso, ele disse mais ou menos assim para nós dois: olha, se vocês dois que são cristãos, vocês não se entendem, vocês querem me convencer do quê? E quando ele disse isso, ele me matou. Porque na verdade, ele tinha razão. Nós estávamos divididos. E qualquer coisa que eu tentasse dizer a ele naquela situação, nem a mim ia me convencer. Então nesse dia eu fui para casa e depois eu chorei diante de Deus, pedindo perdão pelas nossas divisões e incoerências. Então nesse dia eu me lembro que o Espírito Santo ministrou no meu coração esse texto de João capítulo 17, a unidade da igreja, Jesus orando ao Pai para que todos nós fôssemos um, para que o mundo creia. Então eu percebi que a divisão da igreja é um péssimo testemunho para que o mundo creia. Eu creio que Deus quer trazer correção para a igreja diante desse pecado que nós temos insistido em cometer, a divisão da igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 13, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falem todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então, esse texto fica claro que Paulo, na sua autoridade apostólica, está trazendo uma correção para a igreja da cidade de Corinto. A igreja da cidade de Corinto foi uma igreja plantada por Paulo. A cidade de Corinto é uma cidade da Ásia Menor, onde Paulo esteve ali aproximadamente 3 anos, trabalhando, fazendo discípulos, proclamando o Evangelho, e ali
com o fruto da proclamação do Evangelho nasceu a igreja. E Paulo era o responsável pela supervisão e a boa marcha daquela igreja. E aquela cidade aonde estava a única igreja de Jesus, plantada por Paulo, no meio daqueles irmãos, eles tiveram uma ideia: vamos fazer 3 igrejas aqui na cidade. Uma igreja que vai ser do Paulo, uma do Cefas e outra que vai ser de Apolo. Mas um discípulo no meio daqueles irmãos contou para Paulo que eles tiveram a ideia de dividir a igreja em 3. Quando Paulo ficou sabendo disso, ele escreveu essa carta trazendo uma correção, dizendo: impossível. Acaso Cristo está dividido? Se Cristo é um só, a igreja não pode ser dividida em várias denominações e em várias congregações, porque o fundamento é um só, que é Jesus. Então, dividir a igreja seria dividir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Ferir a igreja seria ferir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Agora, amar a igreja seria amar a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Servir a igreja seria servir a Jesus, porque Jesus e a igreja são um. Mas a divisão é uma caricatura grotesca da igreja. E a unidade da igreja é um valor muito caro para o coração de Deus. Então o Senhor quer que nós voltemos à unidade da igreja. O movimento da igreja é pastoral, mas o fundamento da igreja é apostólico. Mas não adianta nada vivermos um avivamento no movimento e uma heresia no fundamento. E existe um fundamento apostólico para a igreja, que é a sua unidade. E a igreja manteve a sua unidade por 16 séculos. No século XVI, depois da Reforma, foi a primeira divisão oficial, digamos assim, que afetou a base da igreja. E a partir disso, desencadeou divisão atrás de divisão. E hoje, nós não somos responsáveis, mas somos herdeiros de uma igreja hiperdividida em várias denominações. Cada pastor se levanta, edifica a sua denominação e achamos isso normal. Mas o Senhor quer trazer uma nova reforma e voltarmos ao fundamento da unidade da igreja. O que eu proponho para recuperarmos a unidade da igreja? Eu proponho os 3 níveis da unidade que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Em Efésios capítulo 4, Paulo ensina 3 níveis da unidade. Do versículo 1 ao 3 ou 4, Paulo fala a respeito do primeiro nível de unidade, que é a unidade do Espírito. E ele diz ali assim, que nós temos que nos esforçar para preservar, ou nos nossos dias seria recuperar, a unidade do Espírito no vínculo da paz. E como faz para recuperar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Só de mantermos a paz uns com os outros, nós já estamos nos movendo no primeiro nível de unidade, que é a unidade do Espírito, mantendo a paz uns com os outros. Então, se nós mantemos a paz com os nossos irmãos, ainda que eles não congreguem conosco, nós já estamos no primeiro nível de unidade, que é a unidade do Espírito, quando nós mantemos a paz uns com os outros. E para isso Paulo dá os ingredientes ali nesses primeiros versículos de Efésios 4. Ele diz que nós precisamos de humildade, de mansidão,
e de darmos suporte uns aos outros em amor. Mas Deus não quer que fiquemos ali somente na unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus quer avançar com a igreja para que a gente alcance o segundo nível de unidade, que está no versículo 13 de Efésios 4, que Paulo diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o segundo nível de unidade, a unidade da fé. O que é a unidade da fé? É a unidade daquilo que nós cremos. Então, eu vejo que a igreja hoje está numa transição do primeiro nível para o segundo nível. Ou seja, está numa transição da unidade do Espírito para a unidade da fé. Por quê? Porque em alguns assuntos fundamentais, nós já temos unidade do Espírito. Mas tem alguns assuntos que ainda nós não temos unidade da fé. A unidade da fé é a unidade daquilo que nós cremos. Então, por exemplo, em alguns assuntos fundamentais, nós já concordamos sobre, por exemplo, a Trindade, sobre, por exemplo, que Jesus é Deus, que Ele se fez carne, habitou entre nós, nunca cometeu pecado, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, vai voltar, que o Espírito Santo é o nosso Consolador, que a igreja precisa viver em santidade, dentre outros assuntos fundamentais que nós já temos unidade da fé. Mas tem alguns outros assuntos que nós ainda não temos unidade. E nós precisamos fomentar, permanecer, recuperar e construir o primeiro nível, que é a unidade do Espírito, e aos poucos avançarmos a unidade da fé. Por exemplo, um fenômeno que o Senhor produziu em muitas cidades do mundo é o conselho de pastores. Em cada cidade de quase todos os lugares e países do mundo já tem um conselho de pastores que se reúnem de tempo em tempo ou cada mês para ter uma comunhão, e são pastores de várias congregações e várias denominações que estão divididas e que não têm ainda a unidade da fé, mas que já têm uma comunhão. E essa comunhão e essa unidade ainda é muito fraca, mas já começou. E não vai voltar mais para trás, isso só tende a crescer. E isso é algo que o Senhor produziu para avançarmos em direção à unidade da fé. Mas o Senhor também quer nos empurrar ao terceiro nível de unidade, que é a unidade do corpo de Cristo, que está em Efésios 4,16, que diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento em amor. Esse é o terceiro nível de unidade, que é a unidade do corpo de Cristo, que nós temos como exemplo a igreja da cidade de Jerusalém. A palavra de Deus fala que em Atos capítulo 1 e capítulo 2, que eles eram mais ou menos 120 discípulos ali que estavam orando e buscando ao Senhor. Mas em Atos capítulo 2, do 42 em diante, fala que 3.000 se converteram. Em Atos capítulo 4, capítulo 5, fala que o número cresceu para quase 5.000, e depois fala de uma multidão ali na cidade de Jerusalém. Fala que dessa multidão que já não se pode mais contar, era um só coração e alma de todos aqueles convertidos da cidade de Jerusalém, que tinham 12 apóstolos, mas cada apóstolo não edificava a sua denominação, não. Eles conformavam a única liderança, o único presbitério da única igreja que tinha naquela cidade. Assim é a sua natureza original. E Deus quer fazer a igreja voltar, recuperar esses fundamentos. E para isso nós temos um roteiro que Paulo nos deixa em Efésios capítulo 4.
3 níveis de unidade: a unidade do Espírito, a unidade da fé e a unidade do corpo de Cristo. Avancemos nesses 3 níveis de unidade. Muito bem, o segundo pecado que a igreja tem cometido, que Deus quer trazer correção, é o pecado da imoralidade. A santidade da igreja também é um valor muito caro para o coração de Deus. E para explicar melhor sobre isso, eu quero ler um trecho de um livro que eu traduzi alguns anos atrás do espanhol para o português, e o livro chama Curados pela Palavra. O autor é Jorge Mitian, que é um pastor ali na cidade de Buenos Aires, Argentina. E esse trecho diz assim: o homem transformou a sua relação com Deus em religiões e tradições. Hoje, para a maioria dos cristãos, tanto evangélicos como católicos, a religião consiste em cerimônias, rituais, costumes, cultos ou missas. Conta com um bom louvor, um grande programa e um excelente pregador e música de alto nível. Quer se trate um ritual tradicional ou renovado pentecostal, se percebe que não passa apenas de uma religião exterior. Os pregadores de alto nível, religiosos, dizem coisas lindas às pessoas, mas não falam de pecado. Hoje estamos diante do perigo de nos transformarmos em uma religião amoral. Note que eu digo amoral e não imoral. O que é algo amoral? É não fazer referência ao que está bem e ao que está mal. Fala-se de paz, de perdão, de bênção, de poder e prosperidade. Nos dizem: você não vai mais sofrer, Deus te ama, tua vitória vai chegar e teu milagre vai acontecer. Prestem atenção, nesses tipos de igrejas, não é dito que mentir é pecado. Não se menciona que fornicar é pecado, nem que adulterar é pecado. Tampouco se ensina que os filhos têm que obedecer os seus pais, ou que o marido deve ser amável com sua esposa. Não se diz que corresponde à mulher se sujeitar ao marido. Não se adverte que não se pode roubar, que não deve dar nem receber suborno, ou que não pode ter relações sexuais antes do casamento. Dessas coisas não se falam. Enquanto o povo continua em pecado, os pastores e pregadores tocam violino, colocam uma música linda, suave, para tranquilizar as pessoas. Do mesmo modo que Davi tocava harpa para Saul. Saul era um homem rebelde contra Deus, e um espírito mau vinha sobre ele e o atacava. Saul, o rei de Israel, estava endemoniado. E como Davi tinha a unção de Deus, foi contratado para tocar harpa para Saul. Quando tocava, os demônios saíam e Saul se sentia melhor. No entanto, não era possível para Davi tocar as 24 horas do dia, de modo que quando parava, os demônios voltavam, o espírito mau vinha de novo sobre Saul.
notemos que o efeito do ambiente da unção, junto com a música, conseguia aliviar momentaneamente a Saul. No entanto, o problema não tinha uma solução final. Saul não era curado. Sua maldade, sua rebeldia, seus pecados não mudavam. Lamentavelmente, em muitos lugares hoje também é assim. Tem-se criado um aparato religioso que funciona muito bem comercialmente. Até são montados sistemas religiosos que progridem. Então, falar de pecado num ambiente como esse pode significar uma diminuição na participação das pessoas. Muitos dizem: eu já tenho problemas suficientes em minha casa, em meu trabalho. No domingo eu quero ir para a igreja e não ouvir coisas que me incomodem. Quero encontrar um ambiente confortável e receber uma palavra de ânimo com boas vibrações. Esse trecho desse livro mostra o quadro atual lamentável da igreja de uma maneira geral. A possibilidade de lucro e o benefício dos relacionamentos não pode comprar o nosso silêncio. O presente não pode comprar o presenteado diante das incoerências, abusos, imoralidades, excessos, desequilíbrios e pecados. Nós precisamos voltar a viver em santidade e confrontar todo pecado. Se Deus mandou os profetas do Antigo Testamento levantar a saia de Israel, por que também não vai levantar a saia da igreja? Mas lamentavelmente, a igreja que era para estar vivendo em santidade e transbordar essa santidade na sociedade onde está vivendo, muitos de nós estamos vivendo em pecado, imoralidade, mentindo, falando palavrão, baixando música e filme pirata da internet, furando fila, não pagam suas dívidas, joga papel no chão, dirige sem carta. E o Senhor quer trazer uma correção para o seu povo, para voltarmos a vivermos em santidade. A santidade da igreja, meus queridos, é um valor muito caro para o coração de Deus. E o terceiro pecado que Deus quer trazer correção através do seu juízo corretivo é o pecado de não cumprir a missão. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 13 o seguinte: vós sois o sal da terra, Jesus dizendo, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Presta atenção, ser pisado e humilhado pelos homens é juízo de Deus para todo cristão que perdeu a capacidade de salgar a terra. Acontece que muitos de nós somos discípulos cristãos 007.
Temos um cristianismo em secreto, ninguém sabe que somos discípulos, que somos cristãos, porque nós somos tímidos, nós temos vergonha de falar de Jesus para as pessoas, ou por causa que temos vivido em imoralidade e pecado e administramos a nossa imoralidade no quarto secreto, no escuro, não nos sentimos dignos de proclamar o Evangelho para as pessoas. E temos nos calado, e com isso nós perdemos a capacidade de salgar a terra, e por isso muitos de nós temos sido humilhados e pisados pelos homens. Isso é um juízo de Deus para todo cristão que perdeu a sua capacidade de salgar a terra. Nós estamos intimidados, envergonhados, tímidos. Nós precisamos recuperar a nossa santidade, a virilidade, a intrepidez, a fé, a ousadia para cumprir a missão. Mas nós precisamos entender algo muito importante. A grande comissão não é somente pregar o Evangelho a toda criatura, como está escrito em Marcos 16. A grande comissão é fazer discípulos, como está escrito em Mateus 28, do 18 ao 20. Porque alguém pode pregar o Evangelho a toda criatura sem fazer discípulos. E fazer discípulos, como Jesus nos mandou em Mateus 28, do 18 ao 20, significa ir, batizar as pessoas e depois ensiná-las a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. A igreja, os discípulos, os cristãos, nós precisamos recuperar esse sentido de missão, esse senso da grande comissão de fazer discípulos, e não só pregar o Evangelho a toda criatura, mas batizar as pessoas e ensiná-las a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Mas sabe como está a igreja hoje? Eu comparo a um jogo de futebol. Como está a igreja hoje? A igreja está da seguinte maneira: os pastores estão em campo jogando futebol, matando a bola no peito e fazendo gol. Os crentes estão sentados na arquibancada assistindo os pastores fazerem a obra de Deus. E o mundo está do lado de fora do estádio e nem sabe o que está acontecendo. Esse jogo está errado. Esse jogo precisa ser invertido. Como deveria ser o jogo? O jogo deveria ser da seguinte forma: os pastores têm que sair de campo e têm que ir para trás da linha, eles são os técnicos. E os crentes têm que entrar em campo, eles têm que vestir a camisa, matar a bola no peito e fazer o gol. Eles têm que fazer a obra, eles têm que pregar o Evangelho, batizar, ensinar, expulsar demônios, curar os enfermos, ministrar a ceia, impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, se mover nos dons. Mas para isso os pastores têm que ir para trás da linha e treinar os santos, para que eles façam a obra. E o mundo tem que ir para a arquibancada assistir a manifestação dos filhos de Deus, como dizem em Romanos, que a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É assim que deveria estar esse jogo. A igreja precisa voltar a cumprir a grande comissão. Que o Senhor nos corrija, que coloquemos a nossa vida em ordem e que tenhamos coragem para fazer as mudanças necessárias e que voltemos ao fundamento apostólico da igreja, ao fundamento da unidade, da santidade e da missão. Que Deus abençoe vocês.